Boa noite. That's right? Well done. I speak Portuguese. Eu falo português. 2 words. 2 palavras. I do bring you greetings from David and Rebecca. Eu trago as saudações do Davi e da Rebeca. They send you their love, Eles enviam o amor deles para vocês. and we love them. Sorry? We love David and Rebecca. Nós os amamos. And I'm so grateful that they've opened a door for me to be with you this evening. E eu sou grato que eles abriram as portas para que eu estivesse com vocês aqui hoje à noite. And Pastor, E também junto com o pastor. and your leadership. E também a sua liderança. I wish my wife could be here. Eu gostaria que minha esposa pudesse estar aqui. She was with me earlier this week in Rio. Ela estava no Rio comigo no começo da semana, She needed to go home. mas ela precisou voltar para casa. She missed the best part of my trip. E ela está perdendo a melhor parte da minha viagem. We went to Argentina, we went to Uruguay, and then to Rio. Nós fomos para Argentina, Uruguai e Rio. We have 3 boys, 3 sons. Nós temos 3 filhos. They are 35 and 30 and 27. As idades 35, 30 e 27. None of them are married, Nenhum deles é casado no grandchildren. e não tenho netos ainda. This is very bad. Isso é muito ruim. This evening I walked in and saw Pastor Cesar. E hoje eu entrei aqui e eu vi o pastor com os netos, He was holding a baby. com o nenê. I said, "Who's this baby?" Eu perguntei, que nenê que é esse? He said, "It's my Ele grandson. falou, meu neto? It's good my wife isn't here. Então é bom que minha esposa não está aqui. She would not like Pastor Cesar. Ela não, she would not like. She would not like. Ela não gostaria de ver isso. She's jealous." Ela ia ficar com ciúmes. Just kidding. Brincadeira. But she's very serious about having our boys find a woman and get married and have grandchildren. Mas ela é muito compromissada em ajudar os nossos filhos a encontrar uma esposa para que possam ter netos. She talks about other things, Ela conversa sobre tudo isso, but mostly about getting our boys married and having grandchildren. mas o assunto principal dela é como que vai fazer para os filhos casarem e ela poder ter netos. Yes, it's true. It's true. E é verdade. 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 A few years ago, Alguns anos atrás, I came up with an idea. eu tive uma ideia. I said, maybe you can help. Talvez você possa ajudar, pensei. Maybe my wife Carolyn could help. Eu falei com a minha esposa, talvez você pode ajudar. I'm sure you know about online dating here in Brazil. Online dating. Tá. Eu tenho certeza que vocês têm aqui no Brasil aquela site de encontros online. I said, why don't you sign my son up and see if you can help? Eu falei, por que você não coloca o nome dele lá e inscreve ele? Talvez você possa ajudar. And she did. E ela fez isso. He helped a little. He helped a little. E ajudou um pouquinho. They filled out the profile, Encheram lá o perfil dele and then they sent the picture. e enviaram a imagem, a fotografia. And then every day, when she got home from work, the first thing she did was look at the Christian dating. Então, todo dia, assim, chegava do trabalho, a primeira coisa que ela fazia é olhar lá no site do Encontro Cristão para ver se tinha alguma candidata lá. And if she found a girl she liked, she would send a wink. Então, se ela achasse alguma garota que ela gostasse, então... If they responded, she would answer their questions. E se eles respondessem, ela enviaria uma mensagem, se eles respondessem, ela continuaria o diálogo ali. It's true. É. It's verdade. Verdade. Yeah. And I think it's a good thing that he never married one of them. E eu tenho certeza que é uma boa coisa que ele não casou com nenhuma delas. They would have had quite a surprise. E teria muitas surpresas nesse diálogo. Okay, so I'd like to tell you a story about David before we open the Bible. Eu quero contar uma história do Davi antes da gente abrir a Bíblia. This summer, David had missionaries staying in their apartment. E nesse verão, o Davi teve alguns missionários que ficaram hospedados no apartamento deles. And it was while Rebecca was visiting here still. E foi enquanto a Rebeca estava visitando aqui o Brasil. So you remember this? Você lembra disso quando a Rebeca esteve aqui? Yes? Yes? Okay. So David was at my house, and at my house we have animals who eat all of our plants and our fruits and trees and so on. O Davi estava na minha casa nós temos animais que comem as frutas, as árvores e todas as coisas. These animals are called gophers. Gophers. Gophers, you don't have them here. É um animal chamado gophers. Jason found a picture of gophers. Marmota?
Então, o Jason achou uma imagem de uma marmota. They live under the ground, Eles moram debaixo da terra, so they're very hard to catch. muito difícil de pegar. These animals are demon possessed. Eles são possessos, esses animais. We can't catch them, Não conseguimos pegar. except when David was at our house. Mas com exceção de quando o Davi estava lá na nossa casa. When David stayed at my house for Quando 2 o nights, Davi ficou na nossa casa por 2 noites, we caught a gopher, nós pegamos uma marmota. and David killed the gopher. E foi o Davi que matou a marmota. He is my hero. Ele é o meu herói. I said, everyone in Brazil must be great hunters. Eu pensei, todo mundo no Brasil deve ser bons caçadores. And then I came here and I found out it's true. Eu vim aqui e daí eu descobri que é verdade. Marcelo and Jason, O Marcelo e o hunted. Jason, They hunted and found the best restaurants in town. eles caçaram e acharam os melhores restaurantes aqui na So cidade. tasty. No gophers, Sem marmota, but very good food. mas boa comida. Okay. Well, let's open our Bibles now Vamos abrir as nossas Bíblias to Matthew 28 em Mateus 28, and verses 19 through 20. versos 19 e 20. Some of you have this passage memorized. Alguns de vocês têm essas palavras gravadas, I think you could decoradas. quote it by heart. Isso, decoradas. But I think, nonetheless, we need to take another look at this passage. Mas nós precisamos dar uma olhada nesses versículos. So if you're looking at it in your Bible, I'd like to ask that everyone read out loud together Matthew 28, 19 through 20. Então, eu queria pedir que todo mundo lesse em voz alta Mateus 28, 19 e 20. Em voz alta. Podia projetar ali para a gente ler a mesma coisa. Isso, é. Vamos ficar de pé e ler juntos? Vamos lá então. 1, 2, 3. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Amen. ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amen. Amém. Amen. Please be Pode seated. sentar. Do you know there are several things that are said in these verses, but there is only one command. E vocês sabem que tem muitas coisas que são ditas nesses versículos, mas tem apenas um comando. The one command is E o comando é: make disciples. façam discípulos. The Greek word there, A palavra em grego mathetes. é metatés. I could read you a fancy definition, Eu poderia ler aqui uma definição muito bonita, but let me summarize it. mas deixa eu resumir isso. Jesus said to make devoted followers. E Jesus nos diz que nós devemos fazer seguidores devotos. One command, Um comando: make devoted followers of me, Jesus said. façam seguidores devotos de mim, disse o Senhor. It's really very simple. É muito simples, And yet we confuse. mas nós ficamos confusos. We misunderstand. Nós não entendemos. And instead of making disciples, we do other things. E em vez de fazer discípulos, nós fazemos outras coisas. For instance, sometimes one thing that we confuse is we make decisions instead of disciples. E muitas vezes o que nós fazemos, um exemplo de confusão, é que nós fazemos decisões ao invés de fazer discípulos. Jesus didn't say, go therefore and make decisions. He said, go therefore and make disciples. Então Jesus não disse, vão e façam, ou tomem decisões. Ele disse, façam discípulos, Devoted followers. seguidores devotos. Have you ever made a decision and it meant nothing? Você já decidiu alguma coisa e isso não significou nada na sua vida? Can I see your hand? Algum de vocês? Everyone who didn't raise their hand is a liar. Quem não levantou a mão está mentindo. We've all done this. Nós todos já fizemos isso. I understand you make New Year's resolutions. in Por Brazil. exemplo, nós aqui no Brasil nós fazemos também as decisões do Ano Novo. These are decisions Essas são decisões that mean nothing e não nos significam nada, geralmente, in many cases. em muitos casos. In the United States of America, Nos Estados Unidos, we did a study é um estudo and it found that only 8% que mostra que apenas 8% of New Year's resolutions das are fulfilled. decisões que são feitas na passagem do ano são realmente tomadas a sério e feitas. Only 8%. Apenas 8%.
Jesus didn't say make Então decisions. Jesus não disse façam decisões, tomem decisões. He said to make disciples. Ele disse façam discípulos. Now, decisions are important. Então, mas decisões são importantes. Years ago, I decided to marry my wife, Carolyn. Alguns anos atrás eu decidi casar com a minha esposa, Carolyn. And our marriage began with a decision. Então nosso casamento começou com uma decisão. But Mas that wasn't all that was needed. aquilo não era tudo que era necessário. Recently, we celebrated 70 years of marriage, 70. Recentemente nós celebramos 70 anos de casamento. She celebrated 35, I celebrated 35, 70 years. Eu celebrei 35, ela celebrou 35 mais 35, 70. Is this correcto? Correto? Is correcto? Correto. Correcto. I know Espanol a little. Eu sei um pouquinho de espanhol. But the decision that we made was only the beginning, and when we put the rings on our fingers, Mas- it had to be followed by our commitment. Mas a decisão que nós fizemos no início foi apenas o começo de tudo. Nós colocamos um anel nos nossos dedos, mas aquilo lá tinha que ter o segmento, o prosseguimento com um compromisso. It began with a decision, but then came the real test. Começou com uma decisão, mas daí então veio a tarefa verdadeira diante If de we nós. had the marriage ceremony and then went on the honeymoon, but then began to separate and lived in different places and weren't committed to each other and didn't have our children, what kind of a marriage would that be? Então, se nós tivéssemos, por exemplo, a celebração naquela noite de casamento, mas depois o nosso casamento começasse, a gente começasse a andar para caminhos separados, não tivéssemos filhos, então o que seria o nosso casamento? Some of us have made a decision for Jesus, but it's not meaning much. Muitas pessoas fazem uma decisão por Jesus, mas isso não tem um grande significado. We must follow our decision with being a truly devoted disciple of Jesus. Nós precisamos então dar seguimento à nossa decisão, sendo seguidores realmente devotos de Jesus. In the Bible, in Matthew chapter 7, we Ma- have Em Mateus, na Bíblia, capítulo 7, the words of Jesus nós temos as palavras de Jesus, in verse 21. verso 21. He says, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, Ele diz, nem todo mundo que me chama de Senhor, Senhor, vai entrar no reino de Deus, but only he who does the will of my Father in heaven." mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. If you've made a decision for Jesus, I'm very happy. Se você fez uma decisão por Jesus, eu estou muito alegre com isso. But only if you follow that by being a devoted disciple of Jesus. Mas apenas se você dá prosseguimento a isso, sendo um seguidor devoto de Jesus. Amen? Amém? So many people confuse this. Então muitas pessoas confundem isso. And they also confuse something else. E também elas confundem uma outra coisa. A second issue of confusion O segundo motivo de confusão, is Jesus didn't say he wanted sympathizers. Jesus não disse que ele gostaria de ter simpatizantes. I like to have sympathizers. Eu gosto de ter simpatizantes. When I play basketball, Quando eu jogo basquete, usually the guys who are on my team sympathize with me. geralmente os caras que estão no meu time, eles se simpatizam a mim. If somebody cries foul, E se That's a alguém foul? faz uma falta, they sympathize with me. eles se simpatizam comigo. They take my side. Eles vão tomar o meu lado da história. And if they're on the other team, they take the other side. E se alguma pessoa do outro time, eles vão ter o time do outro lado. Maybe we saw this at the volleyball match last night. Talvez a gente viu isso acontecendo no jogo de voleibol ontem à noite. Everybody from, what's the playa? Praia. Praia, Uh-huh. yeah. They didn't like the call that the referee made. Então, houve uma decisão que o juiz fez que o pessoal do time do Praia, não gostou da decisão do juiz. They said, boo, boo. Eles falaram, "Bu!" I said, boo, boo. Eu também falei a mesma coisa. We sympathize with our team. Nós simpatizamos com o nosso time. But Jesus doesn't want sympathizers. Mas Jesus não quer simpatizantes. He wants devoted disciples. Ele quer discípulos devotos. In the Bible, Na Bíblia, there's a great sympathizer with Jesus. há um grande simpatizante de Jesus. You remember Pontius Pilate? Lembra do Pôncio Pilatos? They brought Jesus to Pilate to be tried. Eles trouxeram Jesus até Pôncio Pilatos para ser julgado.
And you remember Pontius Pilate sympathized with Jesus. E você lembra que o Pôncio Pilatos ele se simpatizou com Jesus. He said, I find no fault in this man. Ele falou, eu não encontro nenhuma falta nesse homem. He washed his hands of the situation. Ele lavou suas mãos nessa situação. And then what happened? Então o que aconteceu? He sent him to be crucified. Ele os enviou para ser crucificado. He sympathized, Ele se simpatizou, but he wasn't a disciple. mas ele não era um discípulo. This is very sad. Isso é muito triste. I think in Brazil, you have many sympathizers with Jesus. Eu creio que aqui em Brasil você tem muitos simpatizantes de Jesus. They think Jesus was a great teacher. Eles acreditam que Jesus era um grande ensinador. Jesus was a great leader, E Jesus era um grande líder, a great example. um grande exemplo. They put a monument in Rio that my wife and I saw. E há um monumento no Rio que eu e minha esposa vimos. Christ the Redeemer. É o Cristo Redentor. Everyone looks up to it. Todo mundo logo olha para ele. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Thank you for Jesus. Obrigado por We Jesus. like Jesus. Nós gostamos de Jesus. But those people, Mas essas pessoas, not all, are devoted followers of Jesus. nem todas são seguidoras, devotos de Jesus. They are not true disciples. Não são verdadeiros discípulos. I think soon many of them will be celebrating Carnival. Eu creio que muitos deles vão estar celebrando carnaval em breve. I think maybe they won't be glorifying Jesus. Provavelmente eles não vão estar glorificando Jesus. They won't be acting like disciples of Jesus. Eles não vão estar agindo como discípulos de Jesus. I've never been to Carnival, Eu nunca fui no carnaval, but this is what I hear. mas o que eu escutei é que Is é this assim. right? Is this correct? É isso mesmo? Carnaval é desse jeito aqui no Brasil? Yes? É? Yes? Amen? So Jesus is not looking for just sympathizers. Então Jesus não está procurando os simpatizantes, He's looking for devoted followers. ele está procurando seguidores devotos. Are you a devoted follower of Jesus? Você é um seguidor devoto de Jesus? Do you not just feel good about him, but do as he says? Você não apenas se sente bem com relação a ele, mas você realmente faz aquilo que ele diz. In Matthew 12, Em Mateus 12, Jesus said, Jesus diz: whoever is not for me is against me. todos aqueles que não são por mim são contra mim. And whoever does not gather, E todos scatters. aqueles que não ajuntam comigo espalham. We can't just be sympathizers with Jesus. Nós não podemos ser apenas simpatizantes de Jesus. If we don't gather with him, we are scattering. Se nós não estamos ajuntando junto com ele, nós estamos esparramando, espalhando. We're saying to others who are around us, this isn't really important. Nós estamos dizendo para os que estão à nossa volta algo do tipo, isso não é realmente muito importante. It's not important to be a true disciple and follower of Jesus. Não é importante ser um verdadeiro discípulo, um seguidor devoto de Jesus. We say this by the lives that we live. Nós dizemos isso através das vidas que nós vivemos. Amen? Amém? Well, let's talk about some more misunderstandings. Vamos conversar sobre mais alguns entendimentos ou entendimentos equivocados. I have a few more to share with you. Eu tenho mais um pouquinho para compartilhar com vocês. The next is found right in this passage. In the passage. Nesses versículos, In the Great Commission. na grande comissão. Jesus didn't say to just have baptisms. E Jesus não disse para simplesmente termos batismos. Baptism is important. Batismo é importante. I remember being baptized as a child. Eu lembro quando eu fui batizado, quando eu era criança, It was very special to me. foi muito especial para mim. I hope you've been baptized. Eu espero que você tenha sido já It's batizado. part of the Great Commission. É parte da grande comissão. Jesus himself was baptized Jesus, ele mesmo foi and batizado. set the example for us. E ele estabeleceu esse exemplo para nós. He wants us to be baptized. Ele quer que nós sejamos batizados. But that is not all he wants. Mas não é tudo que ele quer. He wants us to follow our baptism with being devoted disciples. Ele quer que a gente dê prosseguimento ao nosso batismo sendo seguidores devotos. Last summer I was in India. No último verão eu estava na Índia I saw something wonderful there. e eu vi uma coisa fantástica lá. I saw a group of former Hindus being baptized in the Ganges River. Eu vi um grupo de ex-hindus sendo batizados nas águas do rio Ganges. It was one of the most beautiful things I've seen. E foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi. It was my favorite part of my visit to India. Foi a minha parte favorita da minha visita à Índia. My heart was singing. Meu
coração estava cantando com isso. Just a few weeks prior, they had been followers of false gods of Hinduism. Apenas algumas semanas antes, eles eram seguidores dos deuses falsos do hinduísmo. You know, in Hinduism, they have millions of gods, literally millions of gods. Você sabe que no hinduísmo eles têm literalmente milhões de deuses. It's complete confusion. É uma confusão completa. They'd come into the light. Eles vêm para a luz It was so beautiful. e foi tão bonito ver isso. But while that was beautiful, it is not what Jesus was commanding us to do. Embora isso fosse muito bonito, não é o que Jesus nos ordenou fazer. There's only one command in the Great Commission. Há apenas um comando, um mandamento na grande comissão. It's to make disciples. É fazer discípulos. And disciples are devoted followers E of Jesus. discípulos são seguidores devotos de Jesus. There's another confusion that comes right from this passage. E tem outra confusão que vem desses versículos, It's something also that's very special to me, e é algo que é muito especial para mim também. but it's not what Jesus is looking for, Mas não é o que Jesus está procurando, and that is Bible knowledge. que é entendimento bíblico. Sometimes we worship Bible knowledge. Muitas vezes nós adoramos conhecimento bíblico. I believe in Bible knowledge. Eu acredito em conhecimento bíblico. I went to 4 Bible colleges. Eu frequentei 4 universidades de estudo bíblico nos Estados Unidos. I graduated from Moody Bible Institute, Eu me graduei no Instituto Moody, Talbot Seminary, no Seminário Talbot, Biola University, Universidade, outro que ele fez, and Fuller Seminary. e o Fuller Seminary. Do you think I believe in Bible knowledge? Você acha que eu acredito em conhecimento bíblico? Do I need to go to more school Será que eu preciso ir em outra universidade to convince you that I believe in Pra- Bible knowledge? para te convencer que eu acredito em conhecimento bíblico? I love to study God's Word. Eu amo estudar a palavra de Deus. I like to write. Every week I write in my blog about Scripture. Eu gosto de escrever e toda semana eu escrevo no meu blog sobre escrituras. It's all Bible-based. Então é tudo baseado na Bíblia. Maybe you'd like to read it sometime. Talvez você gostaria de ler um pouco disso. You'll learn that I love Scripture. Você vai ver que eu amo as escrituras. But our goal is not Bible knowledge. Mas o nosso alvo não é conhecimento bíblico. Our goal is Bible obedience. Nosso alvo é obediência bíblica, As a devoted disciple of Jesus. como um devoto discípulo de Jesus. There are people who know the Bible better than I do, Tem pessoas que conhecem a Bíblia mais do que eu conheço, melhor do que eu conheço, who are not devoted disciples of Jesus. que não são discípulos devotos de Jesus, In fact, are enemies of Jesus. mas na verdade são inimigos de Jesus. Let me tell you an example. Vou te dar um exemplo. Some of you are old enough like me to remember when Nikita Khrushchev was the Soviet premier. Nikita Khrushchev. Alguns de vocês vão lembrar quando Khrushchev era o premier da Rússia. Do you remember Nikita Khrushchev? Alguém lembra dele? Yes. If you hold your hand up, you are old like me. Se você está com a mão levantada, você é velho igual eu. So younger people don't know this name. Então os mais jovens não vão se lembrar desse nome. But let me tell you some history. Mas deixa eu te contar um pouquinho de história. In the 1950s, he was the leader of the Soviet Union. Nos anos 50, ele era o líder da União Soviética. But before that, Mas antes disso, when he was a child, quando ele era uma criança, he was raised in the church. ele foi criado na igreja. And in his church, E na sua igreja, they were rewarded for memorizing Scripture. eles ganhavam prêmios por decorar versículos da Bíblia. When he memorized Scripture, they would give him candy. Então, quando ele decorava versículos, ele ganhava doces. So he would memorize great sections of Scripture. E então ele memorizou grandes partes da Bíblia. He may have memorized as much as all 4 Gospels. Provavelmente ele memorizou os 4 evangelhos. But was Nikita Khrushchev a devoted disciple of Jesus? Mas será que ele era um discípulo, um seguidor devoto de Jesus? He had much Bible knowledge, Ele tinha muito conhecimento bíblico, but no Bible practice. mas não prática bíblica. He grew up and was an enemy of the church. Ele cresceu e se tornou um inimigo da igreja. He closed churches Ele fechou igrejas in the Soviet Union. na União Soviética. He hated the church and Jesus Christ. Ele odiava a igreja e a Jesus Cristo. He signed death warrants Ele assinou sentenças de morte for people who were his enemies, some of them Christians. para pessoas que eram seus inimigos e alguns deles eram cristãos. It is not enough just to know the Bible. Então não é suficiente apenas conhecer a Bíblia.
Jesus said, teaching them to observe all that I have commanded you. Jesus disse: ensina-os a obedecer, a observar tudo aquilo que eu ensinei a vocês. A true Christ follower obeys the scripture. Verdadeiro seguidor de Jesus, ele obedece às Escrituras. James chapter 1 and verse 22 Tiago 1:22 says, don't just listen to God's diz: word. não apenas escute a palavra de Deus, You must do what it says. você tem que fazer aquilo que é dito lá. Otherwise, you're just fooling yourself. Ou então você está apenas se enganando. Are you a fool? Você é um enganado? Are you fooling yourself? Você está se enganando? You are if you're not obeying the scriptures. Você está se você não obedecer às Escrituras. Obrigado. Obrigado. Did I say it right? Aham. Thank you. Let's talk about another misunderstanding. Vamos falar sobre outra confusão. I have two more. Tem mais duas. Jesus begins the Great Commission with the word go. Jesus começa a grande comissão com a palavra vá, ide. I like to go. Eu gosto de ir. I like to go to other nations and spread the gospel. Eu gosto de ir a outras nações e distribuir e proclamar o evangelho. This is important. Isso é importante. Brazil is the 63rd country that I've been in. Brasil é o 63º país que eu estive. It's been my privilege to preach and teach scripture in most of these countries. E foi meu privilégio de ir e ensinar e pregar o evangelho nesses países. But Jesus didn't just say to go. Mas Jesus não disse apenas que nós devemos ir. The command is to make disciples. O comando é ir e fazer discípulos. Therefore, we must work to make real disciples, not just to go. Então nós temos que trabalhar para fazer discípulos reais e não apenas ir. We must attach ourselves to persons that we can disciple, as Jesus did his 12 disciples and others. Nós precisamos nos ligar a pessoas que nós vamos poder discipular, assim como Jesus fez aqueles que ele discipulou. Pastors like myself often like to preach to big crowds. Pastores como eu, geralmente a gente gosta de pregar para multidões. And this is a good thing, Isso é algo bom. but we are reluctant to disciple and personally care for others like Jesus did with his 12 disciples. Mas muitas vezes nós estamos relutantes de nos envolver e ensinar pessoas individualmente, discipular, como Jesus fez com seus discípulos. We're to go, but we're to go to make disciples. Nós precisamos ir, mas ir para fazer discípulos. Now, one more final misunderstanding. Mais um mal entendido, uma confusão. Church planting. Plantação de igrejas. With David, Godoy, and others, I've worked in church planting for 18 years through DCPI. Junto com Davi Godoy, nós trabalhamos juntos por 8 anos do DCPI. And last fall, I resigned to start a discipleship ministry. E no último outono, eu pedi as contas da organização para começar um novo movimento. Prior to serving with DCPI, I was a church planting pastor. Antes de me envolver com o DCPI, eu era um pastor plantador de igrejas. I led church plants. Eu liderava a plantação de igrejas. I led my church to plant other churches. Eu, por exemplo, liderei a minha igreja para plantar outras igrejas. This weekend, I've had the privilege of visiting the daughter churches of Sal de Terra. Nesse final de semana, eu tive o privilégio de visitar as igrejas filhas daqui do Sal da Terra, Caraíba. My heart is blessed. E o meu coração está abençoado. God is pleased. E Deus está satisfeito. He wants us to plant churches. Ele quer que nós plantemos igrejas. But that Mas is not the actual command of Christ. esse não é realmente o comando de Cristo. Actually, nowhere in the Bible does he command us to go and plant churches. Na verdade, em nenhum lugar na Bíblia você vê um comando de nós irmos e plantarmos igrejas. And if we plant churches but don't make disciples, we've come short. E se nós plantamos igrejas, mas se nós não fazemos discípulos, nós estamos incompletos. You can plant churches without making disciples, Você pode plantar igrejas sem fazer discípulos, but if we do as Jesus commanded and we make disciples, mas se nós fazemos como Jesus ordenou e fazemos discípulos, we will plant more churches. nós vamos plantar mais igrejas. So our focus must be on making disciples Então nosso foco tem que ser em fazer discípulos and not have misunderstood priorities. e não ter prioridades equivocadas. Well, today I want to close by taking one more look at this great commission of Christ. Então quero fechar essa mensagem dando uma outra olhada nesse grande comando de It Cristo. begins
with a great declaration of power. que começa com uma grande declaração de poder. In verse 18, Jesus says, Versículo 18, Jesus diz: all authority has been given unto me. toda autoridade me foi dada. Can you imagine someone making this statement? Quem consegue imaginar alguém fazendo essa afirmação? All authority in heaven and on earth has been given to me. Toda autoridade nos céus e na terra foi dada a mim. If someone said this who wasn't the Messiah, we would think he was crazy. Se alguém diz isso pra gente, alguém dissesse isso pra gente, a gente ia achar que ele estava ficando doido. He declared his power, Ele declarou o seu poder. and then he gave his goal. Então ele deu o seu alvo. Go, therefore, and make disciples Então vá e faça discípulos of all the nations, de todas as nações. not just decisions, Não apenas decisões, and not sympathizers only, não apenas simpatizantes, and not just baptisms, e não apenas batismos, and not just Bible scholars, e não apenas entendedores da Bíblia, not just going, não apenas ir, and not even just church planting, e não apenas plantação de igrejas, but go and make disciples, mas vão e façam discípulos, devoted followers of me, he said. seguidores devotos de mim, ele disse. And then he gave us the means, Então ele nos deu o como, baptizing them batizando eles, in the name of the Father and the Son and the Nome- Holy Spirit, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, and teaching them e ensinando-os to observe all things I have commanded you. a observar, a obedecer todas as coisas que eu ensinei a vocês. These are the means Essas são as maneiras to the command to make disciples. de como que nós vamos e fazemos discípulos. And then Jesus closed Então Jesus fecha, with a encerra promise. com a promessa. It's a wonderful promise. É uma promessa maravilhosa. Lo, I am with you to the very end of the age. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Hallelujah. Hallelujah. What a wonderful promise. Que promessa maravilhosa. 37 years ago, my wife promised to be with me 37 anos atrás, minha esposa prometeu estar comigo, till death do we part. até que morte nos separe. But when death comes, she'll be gone, Mas quando isso acontecer, nós vamos, but someone will be with me. mas alguém estará comigo. Jesus will be with me. Jesus estará comigo. And Jesus will be with you E Jesus estará com você, if he is your Lord and Savior. se Ele é o seu Senhor e Salvador. It's a wonderful promise. É uma promessa maravilhosa, It's available for all of us. disponível para todos nós. When I was a child, we had youth camp. We had camp that we went to. Quando eu era criança, nós tínhamos acampamentos de crianças, de jovens. And at camp one summer, I was sitting here during the worship thinking about something wonderful that happened. E num deles, no verão, eu estava sentado e no meio do louvor pensando de algo maravilhoso que estava acontecendo. The speaker was talking about being a devoted follower, a disciple of Jesus. O pregador estava falando sobre ser um seguidor devoto de Jesus. He said, "Would you like to do this? Would you like to be a real disciple of Jesus?" Ele perguntou: você gostaria de ser um seguidor real de Jesus? And at that camp, I said, "Yes, E eu disse I sim, want to do that." eu quero fazer isso. And it was a turning point in my life. E aquilo lá foi um ponto de mudança na minha vida. It was a wonderful change for me. Foi uma mudança maravilhosa para mim. Ever since then, I followed Jesus. E desde então eu tenho seguido a Jesus. You know, sometimes Christians, we stray, we wander, but I've never done that because I think I made that decision. E você sabe, muitas vezes nós cristãos, nós nos desviamos, mas isso nunca aconteceu comigo. Eu fiz uma decisão realmente. I think maybe there's some of us here this evening that need to make that kind of decision. E talvez alguns de vocês aqui hoje à noite precisam fazer essa decisão. And maybe all of us need to reaffirm that decision. E talvez todos nós aqui precisamos reafirmar essa decisão. So I'd like to invite you to bow your heads, all Então of you, quero te with convidar me. a baixar a sua cabeça, todos vocês. And I'd like to ask you to pray out loud after me. E eu quero então convidar que você repita em voz alta essa oração junto comigo, To pray to make Jesus the Lord of your life para orar pedindo que Jesus seja o Senhor da sua vida and to reaffirm that. e reafirmar isso. Let's pray. Vamos orar. Please repeat after me. Então repita depois que eu falar. Dear Lord Jesus, Senhor Jesus, thank you for dying on the cross for my sins. obrigado por morrer na cruz pelos meus pecados And raising to life again e obrigado por ter ressurreto to give me forgiveness para me dar perdão and eternal life. e vida eterna.
I recognize Eu reconheço that you have called me que o Senhor me chamou not to be just a sympathizer, não para ser um simpatizante apenas, not just to be baptized, não apenas para ser batizado, not just to have Bible knowledge, não apenas para ter conhecimento bíblico, but to be a true disciple, mas para ser um verdadeiro discípulo, a devoted follower of yours. um seguidor devoto do Senhor. So I, this evening, Então, nessa noite, say to you, eu digo ao Senhor, you are my Lord. o Senhor é o meu Senhor, You are the boss of my life. o Senhor é o chefe da minha vida. I will do as you say. Eu vou fazer aquilo que o Senhor diz. Even if I find it uncomfortable. Mesmo quando eu achar isso desconfortável. Even if I don't completely understand. Mesmo quando eu não entender completamente. I trust you with my life. Eu confio no Senhor com a minha vida. And ask you to help me to live for you. E eu peço que o Senhor me ajude a viver pelo Senhor. And know that I am yours. E sabendo que eu sou teu. I pray in Jesus' name. Eu Amen. oro em nome de Jesus. Amém. Amen. Amen. If you this evening have never received Jesus Christ as your Savior and Lord, Se você nessa noite nunca tinha, até aqui você nunca recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, I hope that this has been the prayer of your heart this evening. eu espero que isso tenha sido uma oração de aceitação na sua vida. I'd encourage you to share with a Christian friend the decision that you've made. Eu quero te encorajar a compartilhar com algum amigo seu cristão sobre essa decisão que você fez. And have the pastors be able to guide you spiritually. E também pedir que os pastores possam te orientar espiritualmente. And thank you for the opportunity to share with you this evening. Obrigado pela oportunidade de estar compartilhando aqui com vocês hoje à noite. Obrigado. Aleluia. Quem foi abençoado aí? Bênção pura. Obrigado, pastor Mark. Amém, queridos? Agora você pode ficar de pé. Todo mundo. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. E declara sobre ele a graça maravilhosa de Jesus. Que vocês tenham uma semana abençoada. Uma semana cheia da graça, do maravilhoso poder do nosso Deus. E que Deus seja louvado através das nossas vidas.